vai falar sobre Jonathan Taylor só porque você pediu. Meus amigos, os Colts autorizaram a troca do Jonathan Taylor. Então, vamos fazer a linha do tempo aqui. O Gui sabe que a gente fala de running back o tempo inteiro nessas lives e é porque o running back é sempre uma pauta. Linha do tempo. Running backs pararam de ser pagos na NFL. Então, pararam não, né? Nunca foram, mas o descaso foi cada vez maior. Então, Jonathan Taylor foi alvo disso, ficou triste. Não conseguiu renovar com o time do Indianapolis Colts, apesar de ser um dos melhores jogadores do time, isso não tenho o que falar. Jonathan Taylor pede troca do Indianapolis Colts. Sempre que isso acontece, a gente fica meio assim, pô, eu acho que é capaz do time ainda negociar com o cara, eu acho que eles estão querendo dar uma forçada na barra, não sei o quê. Agora vamos para essa terceira etapa que aconteceu essa semana. Os Colts autorizam Jonathan Taylor a buscar uma troca. Então agora é diferente, é meio como se ele tivesse sido liberado. Ele pode falar com os times, pode falar com o seu agente falar com os times para negociar. Por quê? Primeira coisa, Gui, taca a matéria do Golin Sports aí pra gente falar sobre o Jonathan Taylor. Porque, cara, a primeira coisa é a produção do running back, isso é sempre uma questão interessante. O que os Colts vão ganhar disso, porque eles também querem ganhar isso, e que times estariam interessados, porque é muito simples, né? O Jonathan Taylor pede uma grana que o Colts não dá, mas o Colts exige uma escolha muito grande pra trocar o cara, sendo que nem eles valorizam o cara tanto assim. Significa que, teoricamente, nada acontece, e isso é triste. Matéria do golinsports.com.br, acesse aí na descrição, que é o nosso portal de mídia escrita. A novela Jonathan Taylor e Indianapolis Colts ganhou mais um capítulo. Segundo informações de Adam Schefter, a franquia deu permissão ao running back para procurar um time. Em um primeiro momento, os Colts resistiram à ideia de trocar após o dono da franquia, Jim Irsay, um dos donos com uma gestão mais esquisita da NFL, viu? Afirmar categoricamente que o jogador não seria liberado, mas parece que o cenário mudou. Indianapolis está assumindo a mesma postura dos Chargers, que permitiu que o Austin Ekeler testasse o mercado. Onde está Austin Ekeler agora? Em lugar nenhum ainda. Então, é complicado o mercado de running backs, cara. Pode descer, Guizeira. Os Colts estão buscando uma escolha de primeira rodada. Claro, hilário, né? Hilário. Cara, já é difícil pegar um quarterback de primeira rodada. Bijan Robinson, Saquon Barkley são exceções. E os Colts que não valorizam o cara estão querendo isso. É complicado. Ou um pacote de escolhas, relata Steven Holder da ESPN. Nenhum running back foi negociado por uma escolha de primeira rodada desde que os Colts abriram mão de uma escolha por Trent Richardson em 2013, embora Christian McCaffrey tenha rendido escolhas de segunda, terceira e quarta e tudo mais. Christian McCaffrey, um dos melhores running backs da NFL e excelente recebedor. Isso é muito, muito importante. Indianapolis adiou a renovação com o running back para 2024, mesmo com Taylor tendo liderado a liga em jardas terrestres em 21, após ele perder... e ainda perdeu um tempo pesado em 2022. Vale lembrar que ele tá no seu último ano de contrato, mas os Colts ainda podem aplicar a tag. A tag, para quem não sabe, é quando você fixa o cara no time por um ano e dá para ele uma média dos 5 maiores salários da NFL. Não é o que eles querem, porque o Jonathan Taylor se acha, e talvez seja, no mínimo top 3 na liga de running backs e tudo mais. Cara, é uma situação difícil, muito difícil. Eu acho que o Jonathan Taylor, ele só queria ser valorizado e jogar bem, mas a gente já falou muito sobre a questão de running backs e o quanto hoje em dia running backs não são valorizados. É uma posição que tem uma vida útil mais curta, é uma posição difícil de se manter no topo e uma posição suscetível a lesões. Você junta tudo isso e mais, né? É mais tranquilo de você conseguir um bom running back do que um excelente wide receiver, um excelente quarterback. Então os próprios times acabam dando menos valor. Isso acontece. Olha o que aconteceu com o Ezekiel Elliott aí, mesmo que o Zeke esteja caindo de produção, é verdade. Vamos ver como é que ele vai em New England. Jonathan Taylor, tô curioso pra ver como é que vai ser. Eu ainda acho que no fim das contas é capaz de ele ficar no Indianapolis Colts mesmo, eles colocarem a tag e acabou. Lembrando, Saquon Barkley colocou a tag, aumentou o dinheiro depois e tá tudo certo. Austin Ekeler não achou um time. Derrick Henry tá triste, mas tá nos Titans. Quem mais? Saquon Barkley já falei. O Josh Jacobs, por exemplo, falou que não vai reportar pro treino até ter um aumento. Também acho que ele tá tentando, mas infelizmente eu acho que não vai dar certo, cara. É triste, eu realmente acho complicado, mas eu não acho que vai rolar, cara. Eu realmente não acho que vai rolar. Menino Golim, Manda, por favor. Você acha que a gente vai ver uma transformação na NFL nesse curto espaço de tempo, assim, uns 3, 4 anos aí pra frente? Mas Cara, não uma extinção de running backs, mas talvez uma adaptação?
de ver os running backs que chegaram mais recentemente na liga que são exímios recebedores além de grandes corredores? Isso. Será que vai ser uma exigência? E essa Isso. posição vai ser meio que um segundo wide receiver e não mais um running back de função, né? Um corredor e tudo mais? Perfeito, cara. Vou tentar ser sucinto, mas citando duas coisas históricas muito rapidamente. A posição de fullback, ela existia porque o cara precisava ser muito grande para conseguir bater ali, né? Então ele era basicamente o corredor principal das equipes. Isso mudou. O halfback, lembrando, né? A distância do center para trás, ela é caracterizada por fullback, é o cara que fica mais longe. Aí tem o halfback, que fica na meia distância. E tem o quarterback, que fica a 1/4 da distância, enfim. Isso na formação mais comum em ir, né? Mas por que eu tô falando isso? Porque a posição de fullback, ela se tornou cada vez mais extinta. E aí veio a outra evolução. Tight ends. Os tight ends que só bloqueavam passaram a receber bolas cada vez mais, e hoje a gente tem Travis Kelce, por exemplo, que é basicamente um recebedor grande. Isso acontece. Eu acho que o que o Gui falou é exatamente isso. Eu acho que a posição vai evoluir pra, você só corre. Sinceramente, eu preciso disso, mas a valorização vai ser diferente. Nunca vai chegar num pass rusher e num quarterback e num wide receiver. Você vê Deuce Vaughn, por exemplo, que é um running back que tá estourando agora no training camp dos Cowboys. Ele vai ficar atrás do Tony Pollard, ele tem 1,70. A ideia dele é ser elusivo, rápido, ágil. Mas, cara, o Christian McCaffrey é o sonho de consumo. Por quê? É o cara que ele consegue correr, teve seus problemas de lesão. O cara vai pra um jogo aí e se lesiona, é um baita buraco. Mas ele recebe muito bem. E quando o cara recebe muito bem, você tem duas posições muito importantes, porque você tem um recebedor. E não pensa que qualquer running back recebe bola não, cara. Eles são tão treinados pra manter ela presa que não é todo mundo que recebe bola tão bem. Então, eu concordo plenamente com o Gui, eu acho que vai ter uma evolução, mas até lá, cara, essa posição vai ser, por falta de uma palavra melhor, sucateada, assim, porque ela vale menos. E posições que valem menos, literalmente são menos valiosas e recebem menos valor, né? E isso é uma pena, porque a gente vê esses bons jogadores. O running back é a contradição perfeita entre estrela e pouco valorizado, né? Diferente do quarterback, do wide receiver. Interessante e meio triste também, na verdade. Exatamente. Guarde minhas palavras aqui. Eu acho que daqui a alguns anos, não sei quanto, mas daqui a alguns anos, vai ter running back, entre aspas, alinhando como recebedor. Pode ser, cara, pode ser. Em trick plays isso acontece, mas em momentos até mais comuns, né? Eu também acho, é verdade.